capítulo 1. Então, do capítulo 1, versículo do 5 ao 25, ontem nós trouxemos essa meditação lá na rádio, como também no Instagram, ontem à noite no nosso culto de oração. E aqui foi o anúncio do nascimento de João Batista. E hoje nós vamos estudar o anúncio do nascimento do Salvador, tá bom? Então o nascimento de João Batista foi algo interessante, né? Como os irmãos mesmo perceberam ontem, que Zacarias, que significa Deus se lembra, e Isabel significa seu juramento, né? E esse casal se encaixava muito bem, né? Aonde, juntando o significado do nome dos dois, significa que Deus se lembra das suas promessas, né? E imagina aí, eu estava pensando hoje em casa, né? Cada vez que Isabel chamasse o nome Zacarias, e Zacarias ao mesmo tempo chamando de Isabel, estavam sempre lembrando que Deus se lembra das suas promessas. E esse casal ele não podia ter filhos, ele eram homens piedosos, temente, amava muito a Deus, e não somente pela idade avançada ela não podia ter filho, mas a Bíblia diz que Isabel também era estéril, mas Deus ouviu a oração de Zacarias e prometeu dar a ele um filho, tá bom? E dizendo que Isabel, sua esposa, teria um filho. Ele orava por um filho, mas ao mesmo tempo, quando houve evidência que essa oração foi respondida, e que iria ser respondida, né? Zacarias duvidou do anjo, por esta razão veio consequência para a sua vida por meio da sua incredulidade. Ele ficou mudo, sem falar, até o nascimento do menino, né? E qual era a função de João Batista? Ele nasceu, qual era a função dele? A função dele era simplesmente preparar o caminho para o Salvador. A função de João Batista era preparar o caminho para... E aí, quando nós chegamos agora no versículo 26, em diante nós vamos ver agora o nascimento, o anúncio do nascimento do Filho de Deus, tá bom? Então, Bíblias abertas, Lucas capítulo 1, verso do 26 em diante. Diz o seguinte: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade de Nazaré uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então, perceba que o texto diz aqui que foi no 6º mês da gestação, tá bom? De Isabel. Já fazia 6 meses que Isabel estava grávida. E aí, o anjo Gabriel, ele faz uma proclamação de nascimento, dessa vez a uma jovem, né? Lá da Galiléia, da cidade de Nazaré. Nazaré, tá bom? Chamada aí Maria. Olha o que diz aí no versículo 27. A uma virgem, o anjo Gabriel foi à casa de uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então, eu gostaria só de abrir aqui um parênteses para me falar um pouco sobre a vida de Maria. E hoje à tarde eu passei a tarde estudando, vendo alguns comentários, e a grande maioria dos meus comentários hoje aqui são de pesquisa, tá bom? Então, um dos comentaristas disse o seguinte: em se tratando de Maria, aqui foi o Wisby, em se tratando de Maria, ele diz que a tendência das pessoas é cair em um dos dois extremos. Ou as pessoas exaltam Maria acima de Jesus, ou as pessoas ignoram que não lhe dão a consideração que ela merece. Ou as pessoas enaltecem Maria, ou as pessoas menosprezam Maria. E nós queremos ser fiel ao texto, falar exatamente quem Maria era. Quem Maria era. O que nós sabemos sobre Maria? O que o texto nos diz aqui também, e pelas algumas pesquisas que a gente pode fazer na palavra de Deus. A Bíblia diz que Maria, ela era da tribo de Judá,
ela era da descendência do rei Davi. E também diz o texto que ela era uma virgem, justamente porque lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, há 700 anos antes deste acontecimento aqui, o profeta Isaías já havia dito que o Senhor daria um sinal, e esse sinal seria que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Maria, o texto aqui, enfatiza aí que ela era uma virgem. É interessante que o texto enfatiza essa questão da virgindade de Maria no versículo 27 por 2 vezes. Veja aí que diz: há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava Maria. Então o texto, o escritor Lucas, ele quer enfatizar isso, que Maria, ela era virgem. Agora, diz aí que ela era desposada, quer dizer, ela tinha entrado em um contrato de casamento com um carpinteiro chamado José. Mateus fala isso. Os noivados daquela época era diferente de hoje, tá bom? Quando alguém noivava, alguém assinava um contrato de casamento. Ainda não morava junto, ainda não tinha ocorrido o casamento, mas o contrato já era simplesmente fixado. E esse contrato só poderia ser anulado se fosse por meio do adultério. Então, o divórcio poderia ser dado a esse noivo se acontecesse que um dos dois traísse, tá bom? Então, o texto aqui nos diz sobre isso, sobre Maria. Também o texto nos diz que Maria e José também, eles eram pobres. Por que, como eu sei disso? Porque quando eles foram oferecer o seu sacrifício, né? O seu sacrifício, eles ofereceram o sacrifício de alguém pobre, né? Aí em Lucas 2, 24, e para oferecer um sacrifício, segundo estava escrito na lei referida, um par de rolas ou de pombinhos. Maria e José, eles foram oferecer realmente um par de rolas ou de pombinho. Então o texto nos ensina aí que isso era uma oferta destinada às pessoas de menos condições. Então Maria era uma virgem, preste bem atenção, noiva, tá bom, com José. Ela não era casada, por isso que ela era virgem. Ela era virgem, tá bom? Ela era uma virgem, era uma jovem, era uma mulher piedosa, temente a Deus, tá bom? E era uma pessoa pobre. Isso é o que a Bíblia fala sobre Maria, tá bom? Maria. E aí você pode fazer mais perguntas relacionadas a Maria. Então, isso é o que a Bíblia diz aí. Então, no versículo 28, nós percebemos e diz o seguinte: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, né? Essa palavra muito favorecida significa alguém cheia de graça. E a palavra graça é favor imerecido, né? Cheia de graça. Então Maria era uma jovem cheia de graça, alguém que estava recebendo um favor que ela não merecia, tá bom? Então nesta saudação aqui, do versículo 28, nós percebemos aonde o anjo diz que Maria era uma pessoa cheia de graça. E diz aí também que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, tá bom? E é fácil ouvirmos alguém dizer que Maria pecou primeiro, dizer que a mulher pecou primeiro e trouxe o pecado. Quando alguém fica falando sobre a criação, né? Diz, foi a mulher que pecou primeiro, foi a mulher que trouxe o pecado. Mas é interessante aqui que a palavra de Deus diz que foi uma mulher que trouxe o Salvador ao mundo. E essa mulher, ela foi Maria, alguém bem-aventurada, escolhida por Deus para ser a mãe do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. É importante observar isso aqui. No versículo 29, ela, porém, Maria, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Por que ela perturbou-se? É como Zacarias, né?
Não é normal você está em casa e aparece um anjo ali. Você se perturba, você fica com medo. E assim como o anjo disse a Zacarias que não deveria temer, você percebe aí também no versículo 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante do Senhor. Maria, não temas, né? Agora veja no versículo 31. Diz: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Preste bem atenção aqui. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então perceba aqui que nos versículos do 33, do 30 ao 33, o anjo Gabriel, lembra que é o anjo Gabriel, ele transmite uma mensagem a Maria, tá bom? Anuncia a Maria que ela havia achado graça diante de Deus e que ela seria usada como instrumento divino para trazer ao mundo o Filho do Altíssimo. Eu fico pensando, amados, que grande privilégio. Que grande privilégio. E o anjo Gabriel, ele descreve, né, como seria esse bebê. É interessante isso aí. Veja aí que o seu nome seria chamado de quê? Jesus, que significa Jeová é salvação. O nome do menino seria Jesus. Ele também seria chamado, o que aí diz aí? Filho do Altíssimo. Ele seria filho do Altíssimo. Diz aí também que ele seria alguém reconhecido como filho de Davi, vindo da descendência de Davi. Tanto José como Maria, eles eram da descendência de Davi. A sua linhagem era uma linhagem real, ele vinha de uma linhagem de reis, tá bom? E ele iria reinar para sempre. E o texto diz aqui que o seu reino não teria o quê? Fim. Ele vai estabelecer o seu reino um dia, seu reino milenar. Ele reinará sobre a casa de Israel, de Jacó, como o texto aqui bem diz. Ele reinará sobre a casa de Jacó, tá bom? No versículo 35, diz aí também que ele é ele seria santo, né? No versículo 35 diz aí que ele seria santo, né? E no versículo também nós percebemos que ele seria chamado Filho de Deus, no versículo 35. Então essa é a descrição da pessoa do bebê que o anjo estava anunciando que Maria iria ficar grávida. Então veja aí, Jesus era o seu nome, Filho do Altíssimo, alguém reconhecido como da linhagem de Davi. Ele iria reinar para sempre no trono, né? No trono de Davi, tá bom? Isso vai acontecer no reino milenar. Ele seria santo e ele seria também chamado Filho de Deus. É importante, amados irmãos, por que eu estou lendo isso aqui? Porque isso daqui é de grande importância. Nós não podemos pegar um texto desse e passar por cima desses detalhes tão preciosos, falando da vida do Salvador. Então é importante observar que Gabriel declarou tanto aqui a divindade de Jesus como a humanidade de Jesus. Como filho de Maria, ele seria humano. Lembra que Jesus ele é o Deus homem, 100% Deus, 100% homem. E essas duas naturezas nós não podemos separar, tá bom? Então, é interessante que o anjo anuncia aqui a sua divindade como divino, sua humanidade como divino, como também sua divindade. Então, como filho de Maria, ele seria o quê? Homem. E como filho do Altíssimo, ele seria Deus. Ele seria Deus. E é interessante, Isaías já falava sobre isso. Isaías 9:6 fala das duas naturezas, né? Diz que porque o menino nos nasceu,
falando aí da humanidade, nasceu. Um filho se nos deu, foi Deus que deu o filho, falando da sua divindade. Então, a ênfase aqui, amados, do anúncio de Gabriel, preste bem atenção, a ênfase aqui é a grandeza do filho, não é sobre a grandeza de Maria. O texto não está falando nada de que Maria era uma mulher, seria uma mulher grande, seria realmente uma mediadora, seria realmente uma mulher, realmente uma intercessora, seria realmente uma pessoa que fazia parte da divindade. Não, não. O texto está relatando a grandeza do filho de Maria, não da pessoa de Maria. Apesar que, como eu falei, ela era uma mulher temente a Deus. Ela era uma pessoa que conhecia o Senhor. Ela era uma pessoa bem-aventurada. Ela era uma jovem piedosa, que é exemplo para muitas jovens. Maria, que era bem jovem, porque na cultura judaica, as moças casavam logo cedo. Maria era muito jovem, mas ela vivia uma vida bem perto do Senhor. Por isso ela foi escolhida. Mas nós não podemos ir para o extremo e atribuir a Maria algo que ela nunca foi. Algumas pessoas chegam até aos extremos de dizer que Maria nasceu da mesma forma como Jesus nasceu. Algumas pessoas chegam ao extremo de dizer que Maria viveu uma vida sem pecado, que ela foi arrebatada, que hoje ela está intercedendo por nós. Não, olha, amados, infelizmente, não é bíblico. Não, ninguém encontra um texto bíblico. Por isso que eu estou dizendo, nós devemos atribuir a Maria quem verdadeiramente ela foi. Uma mulher que foi escolhida por Deus, uma serva, uma mulher temente a Deus, uma mulher realmente que é exemplo para muitas pessoas seguir na questão de vida para com Deus. O que o texto está relatando aqui é a grandeza do filho que ela teria. O texto não está enaltecendo a pessoa de Maria. Então Maria sabia o que aconteceria, mas não sabia como seria isso, né? Por isso que nós percebemos aqui no versículo 34, veja aqui. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com algum homem. Maria está simplesmente aqui perguntando, olha, como vai ser isso? É diferente essa pergunta de Maria com a de Zacarias. Maria aqui, ela não está duvidando, essa é uma expressão de fé. Ela crê no que o anjo disse, ela entende o que o anjo disse, ela só não compreenderia como isso aconteceria, porque ela não tinha tido relação com homem algum, porque era o quê? Porque ela era virgem. Então não é uma expressão de incredulidade como Zacarias. Zacarias disse, não, mas me mostra um sinal. Ela não está pedindo um sinal, ela só está dizendo, mas como é que isso vai acontecer comigo? Tá bom? Porque eu não tenho relação com homem algum. Então não é uma expressão de incredulidade, entenda bem, é uma expressão de fé. Ela creu sim na promessa, mas não entendeu como se cumpriria. Como poderia uma virgem dar à luz a uma criança? Isso era o pensamento de Maria. Mas veja no versículo 35 aí. Respondeu-lhe o anjo. Preste bem atenção, viu? Respondeu o anjo. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Então Gabriel aqui, ele descreve aqui como tudo aconteceria. Ele diz aqui que o Espírito Santo, tá bom? Teria um papel fundamental. E o poder do Altíssimo aqui iria envolver ela com a sua sombra, e isso Maria ficaria grávida. Então vemos aqui que o menino que nasceria, ele seria divino, era o Filho de Deus, no sentido de ser da mesma natureza divina do Pai, tá bom? Ele não seria filho de José, tá bom? Porque José nesse momento era noivo de Maria. Ele não seria, tá bom? Filho de algum homem, como tão claramente mostra aqui o anjo e o autor
de Lucas, tá bom? Fala que ele seria filho do Altíssimo. O nascimento de Jesus foi, portanto, independente de qualquer homem. Lembra, a Bíblia fala da virgindade de Maria, o nascimento virginal, que Maria teve Jesus virgem. Mas a Bíblia não fala da Imaculada Conceição de Maria. Aí é os extremos, tá bom? Então Maria, ela teve Jesus virgem, por isso que o texto está enfatizando. O que foi gerado nela foi obra do Espírito Santo, sem participação de algum homem, tá bom? De algum homem. Mas não quer dizer que ela era imaculada, que ela nunca teve pecado. Não, aí já foi a própria tradição religiosa que atribuiu isso a Maria, mas isso não consta na palavra de Deus. Então, a semente humana, o nascimento de Jesus foi, portanto, independente de qualquer homem. A semente humana é pecaminosa. Nenhum homem pode procriar ou um ser que seja santo sem pecado. Todos os homens são pecadores. O salmista Davi, e ao falar do nascimento dele, no Salmo 51, versículo 5, Davi diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Quando a pessoa nasce, já possui a contaminação pelo pecado. Já nasce com o vírus do pecado. Então, para que Jesus nascesse, ele teve que ser gerado de Deus, por meio do Espírito Santo. Esse é o motivo porque dizemos que ele foi gerado por obra e graça do divino Espírito Santo. Gabriel fez questão de ressaltar que o bebê, ele seria o quê? Um ente santo. E não compartilharia da natureza humana pecaminosa. Por esta razão, olha, Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21, Jesus não conheceu o pecado. 1 Pedro 2, 22, ele não cometeu pecado. 1 João 3, 5, e nele não existe pecado. Hebreus 10, 5, seu corpo foi preparado para ele pelo Espírito de Deus, que desceu sobre Maria. Jesus, ele nasceu sem pecado, porque ele não teve a participação humana ao ser gerado. Foi obra do Espírito Santo. O ventre de Maria foi protegido e o Espírito Santo de Deus gerou ali o corpo do Filho de Deus. O corpo do Filho de Deus. Então Jesus é chamado de Filho de Deus. E essa definição de Filho de Deus está atribuindo ele como próprio Deus. Como próprio Deus. Sim, ele foi nascido em forma humana. Por isso que nós dizemos que Jesus, ele é o Deus encarnado. Essa palavra aí, Emmanuel, quer dizer Deus habitando conosco. E em João capítulo 1, versículo 14, diz que Deus habitou entre nós. O Verbo se encarnou. O Verbo foi encarnado. Então entenda bem, o Senhor sempre existiu. Foi interessante em João capítulo 8, quando os judeus perguntaram a Jesus, algumas coisas, e Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu já era. Então ele já existia. Em 1 João, capítulo 1, versículo 1, justamente diz que desde o princípio ele era. Então mostrando que a sua divindade, ele é de eternidade a eternidade. Agora o seu corpo, a sua pessoa humana, ela foi criada neste momento, quando o anjo anunciou a Maria e o Espírito Santo de Deus realmente agiu no ventre de Maria, gerando realmente o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Então, é possível, meus amados, que algumas pessoas tenham pensado que Maria havia sido infiel a José. Eu gosto muito de tratar esse texto porque, pense bem, eu vou sair um pouco do texto aqui, porque eu gosto muito de falar sobre isso, para trazer algumas aplicações e mostrar o quanto era temente tanto José como Maria, como eles amavam a Deus, como eles viviam uma vida tão próxima de Deus.
Eles eram noivo, ainda não era casado, eram noivo, tá bom? E aí o que é que acontece? Acontece que Maria chega para José e diz, olha José, eu estou grávida, mas eu não traí você, você sabe muito bem disso. E olha, foi o Espírito Santo de Deus. Dificilmente alguém acreditaria nisso. Mas eu fico pensando na reação de José. Sabe o que é que José poderia fazer? Poderia denunciar Maria e ela ser apedrejada. Né? Mas o que foi que ele fez? Simplesmente. Ele disse que ele deixou Maria e não contou nada para ninguém. Ele não expôs Maria à vergonha, porque mesmo ele ciente que ele tinha sido traído, mas ele demonstrava amor por aquela mulher. E ele era um homem temente a Deus. Eu só tirar uma aplicação aqui. Muitas vezes casais de namorados, de noivos, até casais mesmo casados, quando se separam, começa um falando da vida do outro. Olha porque fulano era assim, assim, assim. Olha, se você é uma pessoa piedosa a Deus, mesmo que a pessoa era assim, mas você não expõe perante as pessoas a vida daquela pessoa que você amava. Siga o exemplo de José. José fez isso. Ele não expôs a esposa, a noiva que ele amava. Mesmo na consciência dele, ela havia traído ele. Mas o que é que acontecia? O que aconteceu? Aconteceu que o anjo mesmo falou para José que não deveria temer receber Maria, porque o que nela tinha sido gerado era do Espírito Santo. Maria realmente volta para José. Maria passou dias difíceis, viu? A vergonha. As pessoas olhavam para ela, desprezavam, porque na mentalidade da sociedade ela tinha traído. Como é que ela ficaria grávida de José? Ou então, se eles ainda eram noivos. Então, algumas coisas difíceis Maria teve que passar, tá bom? Suportou durante a sua vida. Não é fácil não. Ontem eu falei para os irmãos aqui, mesmo Zacarias e Isabel sendo uma pessoa temente a Deus, ele tinha um grande problema. E convivia com isso, eles não poderiam ter filho. Vida com Deus não é isenção de dificuldade, não. Você ser pessoas tementes a Deus, isso está propenso também a você passar por dificuldade. Todos nós passamos por dificuldade, tá bom? Todos nós passamos por dificuldade. Vamos continuar no nosso texto? Então você percebe aqui que no versículo aí, versículo 36, olha o que diz. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para que aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Então, o anjo Gabriel aqui, ele conta a Maria o que estava acontecendo com Isabel, como Isabel, sua parente, sendo estéril, sendo já velha, tá bom? Idade avançada, ela ficou grávida. Já faz 6 meses que ela está grávida, pelo milagre do Senhor. E essas palavras aqui que Gabriel está contando para Maria servem de encorajamento para ela, ao ponto dele dizer, olha Maria, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É uma palavra de encorajamento. Olha Maria, lembra que ela disse, como é que vai acontecer isso? Eu não sei. E ele diz, olha, o Espírito Santo vai descer sobre você. O que vai acontecer com você é um milagre. É algo sobrenatural. Da mesma forma que eu fui avisar para Isabel, tua parente, já de idade avançada, já ela é estéril, e ela já faz 6 meses que ela está grávida. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O anjo terminou a mensagem dando a Maria uma palavra de encorajamento. Sua parente Isabel ficaria grávida, porque para Deus estava grávida, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Olha, meus amados, gostaria somente de compartilhar alguns textos aqui também sobre essa promessa maravilhosa. Estamos passando dias difíceis.
Talvez você esteja enfrentando uma situação que você, aos seus olhos, você acha que é impossível de resolver. Talvez você conhece alguém que está passando pela situação que você fica pensando, como alguém pode sair dessa situação? Talvez você olhe para o mundo através dos jornais e vê a situação desse vírus, você fica espantado. Mas até quando isso vai durar? O que vai acontecer? Lembra, para Deus não haverá impossível. Eu gostaria de compartilhar alguns textos que nos chamam a atenção. Deus deu uma palavra de encorajamento semelhante a essa a Abraão também. Quando Deus disse para Abraão, quando falou que Abraão teria um filho, Abraão já estava avançado em idade, Sara era estéril, e o Senhor disse, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e você terá um filho. Então, para Deus não haverá. Veja o que Jó, ele declarou no final da sua provação. Ele diz, bem sei que tudo podes. Que texto, viu? Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei, porque para Deus não haverá impossível. Jeremias, capítulo 32, versículo 17, né? Capítulo 32, versículo 17, nos diz assim, Jeremias, deixa eu abrir aqui, ver aqui, Jeremias 32, versículo 17, nos diz, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Deus, ele criou todas as coisas. E para o Senhor não há coisa difícil. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 26, o próprio Senhor Jesus, fitando nele o olhar, disse, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Todos esses textos dão testemunho de que Deus pode fazer qualquer coisa. Não há uma coisa que Deus não possa fazer. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Parafraseando esse texto, fica mais ou menos assim. Nenhuma palavra de Deus é desprovida de poder. Deus realiza seus propósitos pelo poder da sua palavra. Agora, eu sei que ao falar sobre esse texto, algumas pessoas erroneamente utilizam desse texto para criar uma teologia desprovida da palavra de Deus. Aonde as pessoas em tudo agora é dizer, Deus é fiel e Ele vai fazer isso. Deus, ele tem todo o poder e Ele vai fazer isso. Olha, quando eu vou visitar alguém que está doente, a primeira coisa que eu digo para a família é o seguinte, olha, se alguém chegar aqui dizendo que em nome de Deus, que Deus era fiel para curar você, não acredite nisso. Porque algumas pessoas entendem de forma errada a palavra. Então eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre essa compreensão errada desses textos que nós acabamos de ler sobre o poder de Deus, que não há coisa difíceis para Ele. Então é necessário entendermos bem essa definição aí, ou essa afirmação, no versículo 37. Nada é impossível para Deus de acordo com a vontade dEle. Lembra aí que diz o quê? Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Não é nada impossível para Deus de acordo com as suas promessas, a sua vontade. Quando Ele planeja ou resolve fazer algo, então isso não lhe é impossível. A palavra de Deus não diz que nada é impossível a Deus quando desejamos ou planejamos que Deus faça alguma coisa. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Se o que desejamos também é o que Deus deseja, então para Deus não é impossível. Então, se nós desejamos que Deus cure alguém, e se esse é o desejo de Deus, para Ele não é impossível. Mesmo que o médico diz que não haja mais solução,
mesmo que as pessoas digam que não tem mais cura, mas se é a vontade de Deus que a fulano seja curado, para ele não é impossível. Entenda bem isso. Então, a vontade de Deus, ela tem que prevalecer. Não é a nossa vontade. Não é o que eu digo, nem o que eu desejo que ele tem que fazer ou atender. O que queremos pode ser exatamente aquilo que ele não quer fazer. E, portanto, a última decisão é a dele, não é a nossa. Temos visto hoje muitas igrejas ensinando que é preciso determinar, decretar, reivindicar, ordenar, tentando obrigar Deus a fazer o que ele não quer. Até aqueles que ficam decepcionados com Deus, quando não satisfaz os desejos ou os caprichos. O número de ateísmo tem crescido de pessoas decepcionadas com Deus. O número de pessoas que deixam as igrejas tem saído porque prometeram algo em nome de Deus a elas e Deus não cumpriu e elas se decepcionaram com Deus. É realmente triste, mas isso acontece. E acontece muito, muito. Olha, nada é impossível para Deus. Eu creio nisso. Tudo pode. Nenhum dos desejos deles, nenhum de suas promessas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas isso não quer dizer que ele fará tudo quanto você quer, ou tudo quanto você deseja. Nem sempre o que queremos é o que ele quer para a nossa vida. Por exemplo, qual é o meu desejo hoje? Eu oro para que esse vírus vá embora, Deus acabe de uma hora para outra, ou que Deus providencie uma vacina, se for de forma indireta, que nós possamos voltar à nossa vida normal, chegando aos cultos, tendo comunhão com os irmãos. Mas eu não sei se essa é a vontade de Deus no momento. Porque lembra que ele sempre tem o melhor. Eu creio que ele tem permitido isso acontecer, porque ele tem o melhor para a vida da humanidade. Tem o melhor. Mas quem determina é ele. E o texto finaliza mostrando a atitude humilde e submissa, né? Aqui de Maria. De Maria. Mas eu quero só dizer essa questão. Quando nós falamos assim, Deus é fiel, é que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele determinou. Então, entende bem isso? Fidelidade de Deus não consiste que ele é fiel para me dar o que eu peço, mas é fiel para cumprir o que ele prometeu. Lembra do texto? Deus é fiel, para Deus não haverá impossível em suas promessas. Aquilo que ele prometeu. Quem foi que ele prometeu a Zacarias? Que Isabel ficaria grávida. Então ele é fiel para cumprir. O que ele prometeu a uma virgem, que era impossível ficar grávida, que ela ficaria. Então para Deus não há impossíveis. Então entenda bem. Então é esse Deus a quem nós anunciamos e adoramos. Deus, ele pode todas as coisas, conforme o seu querer e sua vontade. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Nunca esqueça dessa verdade. E é interessante como o texto aqui, ele termina, né? Veja no versículo 38 aí. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Preste bem atenção, viu? Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E o texto finaliza mostrando a atitude humilde e submissa de Maria. Sua disposição em poder obedecer ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. Ela estava pronta para servir como instrumento de Deus. Ela não hesitou, ela não questionou, ela aceitou a vontade de Deus para a sua vida. Suas palavras demonstram que tipo de mulher ela era. Suas três atitudes aqui são de exemplo para a vida de muitas pessoas, de exemplo para a minha vida, de exemplo para a vida de todo mundo. A sua atitude aqui, que ela tomou aqui, as suas atitudes, pelo menos 3 atitudes nós percebemos no texto, serve de exemplo para todos nós.
Primeiro aqui, a atitude de serva. Ela demonstrou humilhação, humildade. Aqui ela considera a serva do Senhor. Ela não diz que é senhora. Ela se declara como serva. Ela reconhece que é uma serva. Quantas pessoas querem ser grandes? Pessoas que querem ser maior do que outras. Pessoas que querem rebaixar outras. Pessoas que querem menosprezar outras. Mas lembra, Maria, ela se considerou uma serva. Alguém que estava à disposição do Senhor para servir. O texto também mostra outra atitude de Maria, uma atitude de disposição. Ela diz que se cumpra em mim. Estou pronto para que Deus realize os seus planos por meio de mim. E por último aí ela demonstrou submissão. E o que foi que ela disse? Conforme a tua palavra. Não é conforme o que eu penso, não é conforme o que eu acho, mas é conforme a tua palavra. Exemplo de uma grande mulher. Exemplo de uma grande mulher. Demonstrando humildade, demonstrando disposição e demonstrando submissão. Então, não vamos para os extremos não, por favor. Alguns, por falta de conhecimento, menosprezam Maria. Alguns, por falta de conhecimento e por meio da tradição, enaltecem Maria naquilo que ela não é. Quem era Maria? Uma jovem, temente a Deus, que foi escolhida por Deus para trazer ao mundo o Salvador. O texto não enaltece Maria. O texto exalta o filho que ela teria. Esse filho seria, sim, o Deus habitando conosco. O Filho do Altíssimo. O Criador. O Todo-Poderoso. Como Maria seria, como Maria ficaria grávida? Por obra do Espírito Santo, porque, repito, para Deus não há impossível. Para Deus tudo é possível. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha vida. Que possamos utilizar desse texto tão maravilhoso e tirar várias aplicações para a nossa vida. Lembrando que tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos? Pessoas como Maria, humilde, submissa e disposta a fazer a vontade de Deus. Nunca decretar nada a Deus, né? Isso é uma atitude de pessoas que não conhecem a Deus. Lembra que Ele que é Senhor e nós que somos servos. Essa teologia de colocar Deus no pé da parede e dizer que Ele vai ter que fazer o que eu quero, não, isso não é atitude bíblica, isso é antibíblico. A atitude bíblica é que Ele é Senhor e eu sou servo. Devemos ensinar isso. Outra coisa, para Deus não é impossível, meu amado. Eu não sei o que você está passando, não sei quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades, mas não deixe de crer no Senhor. Ele pode todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça do Senhor seja com todos. Louvamos ao Senhor pelo nascimento do Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar eu e você do pecado e nos levar para o seu reino celestial. O reino celestial. Bom, então,